Galera, deu ruim. A Suirei, aquela moça que fingiu a própria morte, voltou dos mortos e sequestrou a Mau Mau. Mas como foi que o Jinchi reagiu quando soube do sumiço da Mau Mau? Será que já descobriram alguma pista? Eu vou falar sobre tudo isso ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e no vídeo de hoje eu vou trazer o review dos capítulos 72 e 73 do mangá de Diários de uma Apotecária ou Kusoria no Hitorigoto. Lembrando que o mangá costuma ser lançado mensalmente, mas de vez em quando atrasa um pouquinho. Na segunda parte do vídeo eu vou trazer spoiler da Light Novel e vou contar pra vocês o que deve acontecer nos próximos capítulos do mangá. Mas se você só quiser o review do mangá, não tem problema, porque eu vou avisar antes de dar o spoiler, e aí só continua no vídeo quem quiser saber o spoiler. No final do capítulo 71, quando a Mau Mau estava indo embora da clínica, ela foi surpreendida com a chegada da Suirei, que disse a Mau Mau que ela deveria ter mais cuidado. Lembrando que a Suirei é aquela moça que se fingiu de morta no anime, porque foi descoberto o envolvimento dela com a tentativa de homicídio do Jinchi. Porém, ela não estava morta coisa nenhuma, né? No caso da Suirei, ela literalmente morreu, mas passa bem, porque ela chegou a morrer após tomar a droga da ressurreição, mas acabou ressuscitando. Algumas pessoas podem estar com a seguinte dúvida: como é que ninguém viu a Suirei, uma criminosa procurada, circulando pelo palácio? É porque ela se fingiu de homem, fingindo que era eunuco e ficou trabalhando na área da clínica. Inclusive, no capítulo 68, foi explicado que o palácio estava tendo falta de mão de obra masculina, já que o imperador atual aboliu a prática de fazer novos eunucos. Então, houve a contratação de homens que no passado eram escravos e foram castrados. E aí, nesse capítulo, foi mostrada a Suirei vestida de eunuco, mas ninguém reconheceu que aquele eunuco era a Suirei. Eu confesso que quando eu li o capítulo, eu também não reconheci que era ela. E o pior é que ele estava fazendo o maior sucesso com a mulherada por ter um rosto bonito. Ou seja, todo mundo caiu no golpe. A Mau Mau percebeu que não conseguiria fugir facilmente da clínica, afinal, ela não tem muita força física e estava em desvantagem, e a Suirei estava com agulhas envenenadas. Um detalhe é que a mão esquerda da Suirei não parava de tremer em decorrência do efeito colateral da droga da ressurreição. Já que usar força física não seria uma alternativa muito viável, Mau Mau tentou convencer a Suirei de que seria burrice fazer qualquer coisa contra ela, já que ela é a provadora de venenos da concubina Gyokuyo. Isso sem contar que o seu pai adotivo, Luomen, também estava no palácio interno por conta da gravidez da Gyokuyo. Então, rapidamente, a ausência da Mau Mau seria notada. Só que isso não foi suficiente para convencer a Suirei. Pelo contrário, Suirei já tinha um plano de como convencer a Mau Mau a desistir da fuga. Ela fez a Shisui de refém. Para quem só acompanha os meus vídeos e não leu o mangá, o mais importante é entender que a Shisui é uma criada que trabalha na lavanderia e fica pertinho da clínica. Ela adora insetos e acabou ficando amiga da Mau Mau com o tempo. Então, como elas são amigas, a Suirei acertou certinho no ponto fraco da Mau Mau. Então, seria arriscado a Mau Mau tentar qualquer coisa, porque a Suirei poderia machucar a Shisui, né? O jeito, então, era cooperar. E a Suirei queria que a Mau Mau saísse do palácio interno com ela, sendo que isso é um crime, né? Não que a Suirei esteja preocupada com isso. Afinal, fingir que é eunuco também é crime. Mas ela estava obstinada a sequestrar a Mau Mau de qualquer jeito e lhe ofereceu algo tentador. Se a Mau Mau fosse com a Suirei, ela lhe contaria como se cria a droga da ressurreição. E a Mau Mau, que é uma boticária extremamente curiosa, ficou muito tentada com essa proposta, né? A situação já não estava muito favorável para Mau Mau de qualquer jeito. Era difícil escapar sem ter muita força física, a sua amiga Shisui estava sendo mantida refém e ela poderia saber o segredo da droga da ressurreição. Não que ela tivesse muita escolha, mas a Mau Mau aceitou ser sequestrada pela Suirei. Eu sei que essa não é a melhor palavra, mas basicamente a Mau Mau não ofereceu resistência, até porque não iria adiantar nada. Ou ela aceitava ser sequestrada por bem ou por mal, né? E assim, Mau Mau desapareceu do palácio interno, aparentemente sem deixar pistas. Dando sequência ao capítulo 72, ocorreu uma reunião entre o Lacan, que era visto como uma raposa e era conhecido como o estrategista, o Shisho, que pertence ao clã Shi
e é o clã que governa a região norte do país, e também o irmão mais novo do imperador, o príncipe herdeiro. E o detalhe que eu já trouxe no vídeo que conta a história do sapo esplêndido do Jinchi é que quem veste esse disfarce, que cobre principalmente o rosto, é justamente o Jinchi. E a justificativa oficial para cobrir o rosto é que o irmão do imperador sofreu queimaduras graves em seu rosto quando era criança, e por isso, nas raras ocasiões em que aparece em público, ele sempre usa máscara. Só que nessa reunião não era o Jinchi que estava ali, mas sim uma outra pessoa disfarçada de príncipe herdeiro. Isso porque o Jinchi estava ocupado com assuntos mais urgentes. Então, ele precisou que alguém o substituísse no seu disfarce. E qual era o propósito dessa reunião? O Lacan mostrou um papel com o design de uma pistola muito parecida com a arma usada na tentativa de homicídio do Jinchi durante a caçada. Nesse mesmo vídeo que eu acabei de comentar, eu já contei essa história. Enfim, o que o Lacan estava achando curioso é que essa arma, que seria muito útil para ser usada pelo exército, estava em posse dos traidores que tentaram matar o Jinchi. E o mais curioso ainda é que, para obter informação de como essa arma chegou no país, os capangas do Shisho exageraram na tortura dos suspeitos e eles acabaram morrendo sem fornecer nenhuma informação. Nem parece que isso foi queima de arquivo, né? E aí, como essa história estava meio estranha, o Lacan quis confirmar com o Shisho se ele estava sabendo de alguma coisa. Mas Shisho respondeu que se soubesse de algo, ele já teria reportado. Sei. Depois o Lacan começou a contar sobre a partida de Go, que ele jogou com a esposa. E pra quem não se lembra, no final da primeira temporada do anime, o Lacan comprou a ex-cortesã Feng Xian, que é a mãe da Mao Mao. Aí, ele ficou um tempão sumido do mangá, curtindo a lua de mel. E se não me falha a memória, esse foi o primeiro capítulo que ele apareceu depois de muito tempo. Mas com o término da reunião, foi revelado que quem estava disfarçado no lugar do Jinchi era a ex-concubina Adu, que teve que usar sapatos mais altos e ombreiras para tornar o disfarce mais convincente. Mas por que a Adu teve que fingir que era o príncipe herdeiro no lugar do Jinchi? Na noite anterior, o Jinchi recebeu uma carta dizendo que a Mao Mao não havia retornado ao Palácio de Jade. Então, ele não pôde comparecer à reunião com o Lacan e o Shisho porque estava tentando descobrir o paradeiro da Mao Mao. Como ele foi até o Palácio de Jade conversar com a concubina Gyokuyo para obter mais detalhes, tiveram que chamar às pressas a Adu para substituir o Jinchi. Depois dessa e de outras situações já mostradas no anime, realmente fica difícil sustentar que o Jinchi é irmão do imperador e não filho do imperador com a concubina Adu e que houve a troca de bebês. As damas de companhia da Gyokuyo procuraram pela Mao Mao, mas como não tiveram sucesso em encontrá-la, concluíram que ela deveria estar em apuros. Jinchi também acreditava que ela não teria sumido por vontade própria, então havia algo ou alguém impedindo a Mao Mao de voltar. Gyokuyo indagou se alguém guardava rancor da Mao Mao, mas era tanta gente que ficava até difícil decifrar quem poderia ter feito algo contra ela. Como até aquele momento ninguém tinha pistas, eles decidiram refazer os seus últimos passos. Antes de falarmos sobre o capítulo 73, se você tá curtindo o vídeo, aproveita esse momento para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para ser avisado quando saírem os próximos vídeos da Apotecária. O Jinchi foi conversar com o pai adotivo da Mao Mao, o Luomen, para obter pistas do que poderia ter acontecido com ela. Só que a Mao Mao não era a única que tinha sumido. A gatinha Mao Mao, que mora com o médico charlatão, também sumiu. Mas antes disso, a gatinha estava com um comportamento meio estranho e estava mais grudada na Mao Mao do que de costume. Foi aí que o Luomen se deu conta de que, além do álcool, a Mao Mao também deveria estar carregando erva de gato, porque, aparentemente, quando se faz chá com essa erva, ajuda a tratar a insônia, e a Mao Mao levaria isso para ajudar a concubina Gyokuyo a dormir melhor. Só que, como o próprio nome já diz, gatos adoram essa erva, daí o nome erva de gato. Mas enfim, a partir dessa constatação, o Luomen teve uma ideia. Se eles saíssem para procurar a gatinha Mao Mao, isso poderia ajudar a encontrar a Mao Mao versão humana. Jinchi reparou que, mesmo com a bengala, o Luomen andava com dificuldade. Isso foi por conta da punição que sofreu pela morte do filho primogênito do imperador atual. Além de ter o seu joelho mutilado, ele também foi expulso do palácio. O detalhe é que a morte prematura de crianças era algo comum, mas ainda assim, o Luomen tinha muito azar por ter sofrido uma punição tão grave. Gao Shun também procurava a gatinha Mao Mao e, ocasionalmente, ele soltava
gritavam miau, miau, pra ver se atraía a gatinha. O Gao Chun é muito figura, né? Mas eu não julgo porque a minha estratégia pra chamar gato é... Enfim, um dos eunucos finalmente encontrou a Mau Mau felina e eles notaram que havia um papel amassado e erva de gato enfiados dentro do tronco de uma árvore. Tudo indica que isso era obra da Mau Mau humana, né? O problema é que o pedaço de papel estava em branco, ou melhor dizendo, aparentava estar em branco. E foi aí que o Luomen teve mais uma sacada genial. Eles retornaram ao consultório do médico charlatão. Luomen colocou a folha de papel próxima de uma vela e tcharam! Como num passe de mágica, palavras apareceram. A Mau Mau reproduziu uma brincadeira que ela gostava muito na infância. Ela molhou o dedo no álcool e assim escreveu palavras no papel para deixar pistas do que havia acontecido com ela. Porém, havia mais um problema. A caligrafia da Mau Mau estava meio ilegível, pois ela escreveu as palavras às pressas. A primeira palavra que conseguiram decifrar foi templo, ou seja, a primeira pista era descobrir se havia algum templo próximo dali. Só que eles não estavam conseguindo identificar a segunda palavra. Então, o Jinshi decidiu retornar ao Palácio de Jade para ver se a concubina Gyokuyo ou as suas damas de companhia tinham alguma ideia. Mas, de qualquer forma, é impressionante a inteligência da Mau Mau e do Luomen, né? Mesmo às pressas, ela conseguiu deixar pistas que qualquer um teria dificuldades para decifrar, com exceção do seu pai adotivo. No Palácio de Jade, Gyokuyo e as suas damas estavam com bastante dificuldade para decifrar qual era a segunda palavra. Até que uma das damas se deu conta de que a Mau Mau deve ter tentado escrever Shisui, que era justamente o nome de uma criada amiga dela. O Jinshi se deu por satisfeito porque era uma pista que fazia sentido e ordenou que os eunucos encontrassem a Shisui. E nesse momento, ele se deu conta de que conhecia alguém que também tinha o caractere Sui no nome. E no caso, ele estava pensando justamente na Suirei, né? Até então, Jinshi estava tentando manter a compostura, mas a verdade é que ele estava muito preocupado com o sumiço da Mau Mau. Gao Chun lembrou que ele precisava manter a calma e que não podia demonstrar que estava nervoso. Mas é uma situação muito difícil, né? Porque o Jinshi gosta da Mau Mau, ela sumiu sem deixar praticamente nenhum rastro e ele estava muito preocupado com ela. Ele não sabia onde ela estava e nem se ela estava bem. E também, por conta do seu status, o Jinshi não poderia transparecer o que ele estava realmente sentindo. Para finalizar o capítulo, um tempo depois, foi localizado um templo perto do local onde a gatinha Mau Mau foi encontrada e também descobriram que esse templo era a entrada para um túnel secreto. Ou seja, Mau Mau, Suirei e Shisui saíram do palácio por esse túnel. E por falar na Shisui, também descobriram algo bem curioso. Não havia nenhuma mulher registrada no palácio interno com o nome Shisui e um dos novos eunucos também estava desaparecido. Ou seja, o nome verdadeiro da criada não é Shisui, o que leva à conclusão lógica de que ela está ocultando a sua real identidade. Mas qual é o seu nome verdadeiro e por que ela está mascarando quem ela realmente é? Essas perguntas eu já respondi em um outro vídeo que tem spoiler da Light Novel, em que eu contei mais detalhes sobre esse arco do sequestro da Mau Mau. E por falar nisso, a partir de agora eu vou dar spoiler do que deve acontecer no próximo capítulo do mangá se ele seguir a Light Novel, e normalmente segue, mas às vezes tem algumas pequenas diferenças. Quem não quiser spoiler, pode fechar o vídeo. Mas antes, confere aí se você já deixou o like, se já se inscreveu e se já ativou as notificações para ficar sabendo quando sair o próximo vídeo da Apotecária. Seguindo o que acontece na Light Novel, no próximo capítulo do mangá, será revelado que a Mau Mau está sendo levada para o norte do país. Lembrando que eu já falei nesse vídeo que essa região é governada pelo clã Shi, ou seja, isso foi uma dica. E inicialmente, a Mau Mau será levada para uma vila de águas termais. Só que durante a viagem, a Mau Mau começou a desconfiar da proximidade da Shisui com a Suirei. Enquanto caminhavam numa floresta, após terem viajado de barco, Shisui protegeu a Suirei quando ficou apavorada, quando a Mau Mau jogou uma cobra em cima dela. E foi aí que ela descobriu que Suirei e Shisui eram irmãs, ou melhor dizendo, são meias irmãs, porque são filhas do Shisho, mas têm mães diferentes. Ou seja, a Shisui estava apenas fingindo que estava sendo
sequestrada, mas na verdade ela também fazia parte do plano da Suirei. Olha, esse é apenas o primeiro plot twist, porque ainda tem muita bomba até o final desse arco. E muita coisa vai acontecer antes que o Jinx lidere a operação de resgate da Mau Mau. Pra quem já quiser alguns spoilers, vale a pena assistir o vídeo que tá aparecendo na tela sobre a concubina Loulan. Eu garanto que vocês vão ficar muito chocados. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!